Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre pesquisa de clima nas organizações. Estamos conversando com a diretora da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Fernanda Gomes Ferreira. Fernanda, a escassez de recursos no setor público, no setor privado, de modo geral, é uma coisa bastante conhecida, notória, né? Então, por isso que eu queria te perguntar o seguinte: quais as vantagens de se fazer uma pesquisa de clima por conta própria ou com o apoio de uma consultoria externa? Vantagens e desvantagens. Bom, a questão da pesquisa de clima ser próprio ou em consultoria, né? A empresa, a instituição, além da questão orçamentária, ela tem que se fazer algumas perguntas. Ela tem pessoas treinadas para fazer pesquisa de clima, pessoas que entendam na metodologia, não só pessoas que tenham disposição e vontade, mas que dominem a técnica. A instituição tem que fazer perguntas: quanto tempo ela tem, ou quanto tempo ela se dispõe a esperar para fazer uma pesquisa de clima. E um outro ponto que para o recursos humanos é muito importante é se existe sistema ou se a organização tem como desenvolver sistema para poder depois trabalhar com os dados, correlacionar esses dados da pesquisa. Porque se a gente pegar um universo, por exemplo, como do nosso tribunal, são 1.500 servidores, né, conjugar todos esses dados depois sem ser com sistema de informática é praticamente impossível. Então a questão orçamentária é importante, mas tem que se levar em conta essas outras questões: tempo, técnica e sistema de informática. Do ponto de vista interno, fazer internamente, ele é interessante se a instituição tem gente capacitada para isso, porque isso gera um projeto interessante, motiva as pessoas, fica mais fácil de gerenciar, porque as pessoas já conhecem a cultura da organização, então fica mais fácil de se chegar a uma pesquisa de clima condizente com a realidade da instituição. Contratando externamente, o que se ganha? Se ganha muito em relação ao tempo, porque normalmente a contratação envolve empresas de notória especialização, empresas que vivem e que trabalham apenas com pesquisa de clima. Tem a vantagem também para alguns, né, na questão da confidencialidade dos dados, né? Sempre que se faz internamente fica aquela dúvida: essas pessoas que fizeram a pesquisa, será que elas não vão mesmo divulgar? Será que a administração não vai pressionar para saber quem respondeu o quê? E quando a gente está com uma consultoria externa, a gente coloca isso em contrato e a organização, a empresa contratada, ela não pode correr o risco de deixar essas informações vazar sob pena de depois ela não conseguir fazer pesquisa em instituição nenhuma. Né? Então essa questão é uma questão, obviamente, que depende da peculiaridade de cada instituição. No caso do TRT da 12ª região, no momento em que se decidiu fazer a pesquisa de clima, nós não tínhamos pessoas habilitadas para isso, nós teríamos que ter um tempo ainda de treinamento, um tempo que a administração entendeu não ser razoável, pelo interesse de ver os resultados rápidos dessa pesquisa. E aí a gente acabou abrindo, então, um processo licitatório, no qual foi vencedora uma empresa de notória especialização na área de pesquisa de clima, mundialmente conhecida, e que nos deu segurança pelo fato de ser a nossa primeira experiência em relação à pesquisa. Bom, Fernanda, há uma espécie de unanimidade entre os estudiosos do tema pesquisa de clima sobre o que seria o maior erro que se pode cometer após a coleta e a interpretação dos resultados de uma pesquisa de clima. Eu gostaria que você falasse sobre esse pecado, que a gente pode chamar de pecado mortal, e também sobre os pecados veniais, e o que se pode fazer no curto, médio e longo prazos para evitar isso. O pecado mortal é fazer a coleta de todos os dados e não agir em cima deles, né? Certo. Fazer com que as pessoas criem uma expectativa: a organização está me perguntando o que eu acho sobre determinados assuntos. Eu digo que eu não gosto de algumas coisas, que eu não concordo ou que eu não tenho favorabilidade para algumas coisas, mas a organização não faz nada com isso. Obviamente, se a instituição tentar fazer uma outra pesquisa, as pessoas vão se desestimular. Não adianta eu responder, nada foi feito, então o pecado maior é este: não agir em cima dos resultados apurados. Outros pecados também interessantes seriam a empresa não divulgar a pesquisa ou de mascarar os resultados dessa pesquisa. Uma vez apurado, aparece alguma coisa que a instituição não quer divulgar, ela simplesmente esconde esses dados. Esse é um processo também bastante grave e que pode colocar em risco os resultados da pesquisa, as ações e uma futura
nova realização de pesquisa. E um outro ponto é acreditar que as ações para a melhoria do clima organizacional dependem apenas da área de recursos humanos, que normalmente é a área, ou de gestão de pessoas, que normalmente é a área que impulsiona esse tipo de projeto, né? Na verdade, quando a gente faz e se tem o resultado de uma pesquisa de clima, como ela é uma percepção coletiva, também a resolução, a melhoria do clima também tem que ser coletivo. Né? Então, a gente tem que ver a melhoria do clima numa unidade, a melhoria do clima por ações individuais, não só como a espera de que quem tem que melhorar o clima é o profissional da área de recursos humanos. Certo, Fernanda, eu concordo, mas no caso, o gestor desse projeto, ou desse programa, seria, no caso, a Secretaria de Recursos Humanos, que tem, no caso, o compromisso, né, de desencadear ações para mobilizar outras áreas do tribunal a resolver os problemas que foram identificados dentro de uma pesquisa. Essas áreas, elas têm que ter clareza sobre o seu papel, como agir, o que fazer, naturalmente, para cumprir com a parte que cabe a cada uma nesse latifúndio. Uhum. Sim, com certeza. Esse é um papel muito importante da área de recursos humanos. Quando foi terminada a pesquisa, foi feita uma reunião com todos os servidores, divulgado isso para todo o Estado, com a divulgação de todos os resultados, foram feitos artigos, foram feitos processos de comunicação para que as pessoas percebessem os resultados, e agora a gente percebe que a gente precisa intensificar isso. Isso já é uma questão presente para a área de recursos humanos, de que a gente precisa colocar mais à tona quais foram os resultados dessa pesquisa, para poder então atrair e sensibilizar as pessoas e mobilizar os atores. Exatamente. Tá certo, Fernanda, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo e nós voltamos em seguida. É um instante só.